Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou João Ribeiro e eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho do curso Digital Strategies for Business, Estratégias Digitais de Negócios, que é oferecido pelo Massachusetts Institute of Technology, MIT, em conjunto com a Columbia University de Nova York. E começando pelo começo, né? O início dos trabalhos fala dos 5 domínios da estratégia digital, que são clientes, concorrentes, dados, inovação e valor. E a gente vai falar um pouquinho de cada um deles. Em pesquisas recentes, quando a gente conversa com CEOs, o que eles dizem é que o avanço das tecnologias é o que mais preocupa eles, é o que está mais alto na agenda deles de se atualizar e de ter certeza que as suas empresas estão comandando esse tipo de transformação. E aí vem um ponto bem importante, né? A revolução digital ou a estratégia digital não é baseado na tecnologia que você vai usar. Por exemplo, a decisão mais importante não é qual é o software que a sua companhia vai comprar ou qual é o modelo de venda que ela vai adotar através de qual plataforma. Essas são decisões importantes, mas o que de verdade está ditando a transformação digital das empresas é uma nova forma de pensar. É como é que eu vou olhar para os clientes, para a concorrência, para o valor que eu gero e que mercado que eu estou inserido dentro desse novo contexto. Vamos falar um pouquinho desses 5 domínios que eu falei no início. Primeiro deles, cliente. A principal mudança é que o cliente não é mais um ser em massa, não é mais um grupo em massa que está simplesmente recebendo mensagem. Ele está trocando, ele está enviando, ele está se posicionando. A gente consegue ver uma arquitetura de pontos de contato muito maior, onde o cliente influencia e muitas vezes ele pode, tanto para o bem quanto para o mal, ele pode apoiar ou pode completamente destruir a reputação que a sua marca, o seu produto tem. A competição foi completamente reformulada. Então agora não são as empresas que têm uma estrutura parecida com a sua que são os seus concorrentes. Eles também são seus concorrentes. Mas pensando no valor entregue ou na dor dos clientes, existem vários outros tipos de concorrentes também. E aí um exemplo clássico é: quem é a empresa que possui o maior número de acomodações no mundo hoje? Não é um hotel, é o Airbnb. Então assim, basicamente o Airbnb é um serviço de acomodação, mas que não tem hotel e que concorre diretamente com qualquer rede de hotéis do mundo. Acho que esses são grandes exemplos. Tem dois conceitos bem interessantes aqui que nesse curso que fala de frenemies, que são friends and enemies, ou então ao invés de competition é coopetition, que seria uma mistura de cooperação com competição. Hoje em dia é muito mais sobre o ecossistema que é criado ao redor da sua solução do que simplesmente o concorrente A versus o concorrente B versus o concorrente C. Então, em muitos casos, as empresas as empresas se unem em parceria e às vezes elas são concorrentes no mercado A, mas elas são parceiras no mercado B. E o grande ponto aqui que é bem interessante falar é que não é mais uma concorrência soma zero, que quer dizer que para o A ganhar, o B tem que perder. Muitas vezes você pode criar formas de colaboração onde você consegue ganhar mais espaço, onde você aumenta o tamanho do bolo para dividir entre mais parceiros. E aí, assim, alguns exemplos sensacionais, não só esse do Airbnb, mas quem é que tem a maior frota de veículos hoje? Não é nenhuma companhia de táxi, é o Uber, que não tem nenhum carro, não é dono de nenhum carro. O terceiro domínio são os dados. E os dados eles estão presentes em todo o nosso momento, em toda a nossa vida digital. Na verdade, na vida offline também, mas na vida digital é que se conseguiu capturar e conseguir agregar valor de verdade com eles. Né? E dado aí não é só qual site você entrou, qual que é o seu histórico de pesquisa, ele também revela muitos dados de comportamento sobre você e ele consegue criar oportunidades de negócio muito grandes para as empresas que têm uma coleta, para as empresas que têm uma ciência de dados bem feita. Uma empresa chamada The Weather Channel, e o Weather Channel é uma provedora de informações meteorológicas, né? Então vai chover, vai fazer sol, como é que vai estar o tempo essa semana?
Tem algumas aplicações simples e básicas, já como, por exemplo, eu como indivíduo quero saber se vai fazer chuva ou sol, ou se eu sou um fazendeiro, eu quero saber se está numa boa época para eu plantar, para eu colher, o que eu tenho que fazer. Mas essa empresa, ela acabou buscando outras formas de coletar dados e conseguiu construir uma comunidade de observadores amadores de dados, e aí ela enriqueceu demais o seu universo de dados já presentes. E o que ela conseguiu fazer de verdade foi, por exemplo, criar uma nova oportunidade de negócio. O exemplo dado aqui é, ela criou um serviço para empresas de seguro de carro, onde ela consegue informar com precisão, e isso é importante, com precisão muito boa, quando vai ter, por exemplo, uma chuva de granizo. E as companhias de seguro, elas conseguiram agregar valor para os seus clientes, porque elas avisam os clientes com duas horas de antecedência quando vai ter uma chuva de granizo, para que eles possam se preparar. Então, assim, é um valor que é gerado para todo mundo. E claro que o usuário, ele agradece, ele quer tirar o carro dele da chuva para não ter dor de cabeça depois. Isso é super importante, né? Então, os dados, eles estão transformando completamente a relação que a gente tem com as empresas e o valor que as empresas e os serviços que as empresas podem nos prestar. E o quarto domínio descrito aqui é o da inovação. A inovação é algo que está se transformando muito também em função dos novos meios digitais, né? Historicamente, a inovação, primeiro, ela deriva dos líderes de negócio. Então, aquele chefe que fala assim, não, a gente vai criar esse produto ou esse serviço porque eu acho que vai dar certo. E assim, basicamente, alguns deram certo sim, mas muitos davam errado, e basicamente porque não tinha nenhum modelo para se prever ou para tentar consolidar outras opções, outras opiniões durante esse processo. Isso evoluiu, claro, ao longo do tempo. Então, essa evolução foi muito mais através de instituto de pesquisa, de agregar algum tipo de conhecimento, entrevistas com clientes, a experiência que esses líderes e que as pessoas trabalhando nas empresas foram adquirindo, ajudaram muito a minimizar o erro, digamos assim. Mas o erro sempre existiu e o erro sempre custou muito tempo e dinheiro, porque um processo de inovação, de lançamento de um novo produto levava, ou leva ainda, 1, 2, 3 anos, e custa dinheiro e custa tempo das pessoas envolvidas. E quando ele não é um sucesso, é uma frustração muito grande, e muitas vezes as empresas não conseguem nem se desfazer dele, porque elas se viram investindo muito recurso num lançamento, numa inovação, que elas pensam muitas vezes que elas têm receio de tirar o produto do mercado, por exemplo. E a ideia que as ferramentas digitais trouxeram foi que você consegue fazer muita inovação rápida, com baixo custo, e tentando entender se aquela ideia que está sendo ventilada, ela faz sentido, ela consegue gerar algum valor para quem de fato importa, que é o potencial comprador, que é o usuário, que é o seu cliente lá na ponta. Não quer dizer que as ferramentas digitais trouxeram melhores ideias, não é esse o ponto. O ponto é que ela consegue testar de forma mais rápida, mais barata, se aquela ideia é boa ou não. Então as boas ideias e as más ideias continuam chegando nos negócios como sempre chegaram, mas agora é possível você filtrar e você conseguir refinar melhor essas ideias. O quinto e último domínio que a gente fala aqui é valor. E a pergunta clássica que a gente faz quando a gente pensa em valor é: qual é o negócio que eu estou inserido? Qual é o valor que eu estou gerando para o meu cliente? Em um caso clássico por exemplo, pensar em Tesla. A Tesla é aquela companhia americana que está revolucionando o mercado automotivo com carros que poluem menos, carros a bateria, e que são abastecidos em grandes complexos ou em grandes carregadores de bateria, né? Como se fossem grandes tomadas elétricas ligadas em circuitos elétricos. Então a Tesla está no mercado de transporte, porque ela cria carros, mas ela também está no mercado de baterias, porque ela está inovando e trazendo usos diferentes para esses complexos de geração de energia, que são as baterias. E ela também está criando uma base instalada muito grande de carregadores e de geradores de energia, que pode permitir a ela que agregue valor ou crie um modelo de negócio diferente no futuro. Essa é uma pergunta que a Tesla tem provocado, né? Um pensamento que a Tesla tem provocado em todos nós. Então o valor, a gente sempre tem que pensar em o que é que está sendo, qual é a dor que a gente está resolvendo,
por que é que o nosso serviço ou produto está sendo comprado, né? Por que a gente está trazendo essa receita vinda de fora? E não qual é o produto físico que a gente vende, ou qual é o software, ou qual é o programa que a gente está entregando. E sim qual é o valor e qual é a dor que a gente está resolvendo. O pensamento que eu queria dividir aqui é, vamos pensar um pouquinho no processo de criação das novas vacinas para o Covid. Quantas coisas novas e quantas disrupções a gente teve ali. Uma no tempo de teste, no tempo de desenvolvimento, duas na parceria de grandes empresas, às vezes empresas completamente diferentes, às vezes órgãos governamentais com empresas privadas, com startups, com agências sanitárias ou de saúde, todo mundo envolvido nesse processo, utilizando formas digitais e formas ágeis, metodologias ágeis para poder chegar em resultados diferentes. O que a gente viu foram vários exemplos de coopetição, né? Cooperação entre competidores. A gente viu também vários exemplos de inovação, test and learn, de forma rápida. E isso fez com que o tempo de desenvolvimento de uma vacina, que normalmente pode levar 5, 10 anos, ser reduzido às vezes a menos de 1 ano. E a gente teve exemplos de países que em dezembro já começaram a aplicar vacinas e no dia que a pandemia completa 1 ano de vida oficialmente, que é no dia 11 de março de 2021, Israel já tem mais de 80% da sua população vacinada. Pensa na velocidade que essa inovação e que essa nova forma de pensar pode trazer de impacto para o seu negócio. E no dia que a pandemia completa 1 ano de existência oficial, 11 de março, que foi quando ela foi decretada, Israel, por exemplo, já tem 60% da sua população vacinada. Pensa na velocidade que essa disrupção pode trazer para o seu negócio. Independente se você está no negócio de vacina, mas pense em quão rápidas são as transformações desse mundo que a gente está vivendo hoje. Isso é super importante. Obrigado.